Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um momento estar aqui com cada um de vocês. Nessa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da revista Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida, que é da revista Betel, como você pode acompanhar na sua imagem do terceiro trimestre de 2021. E a nossa aula de hoje é Um Homem de Fé e Coragem, lição número 2. Antes de dar prosseguimento à nossa aula de hoje, eu quero fazer uma breve oração a cada um de vocês, apresentando o ensino e o aprendizado dessa aula. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de ser uma voz, de proclamar o teu evangelho, Senhor, na internet. Eu te agradeço pelos irmãos que estão acompanhando a ti através desse canal e peço a ti que o Senhor nos abençoe com tua presença, com tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Os fundamentos da lição de hoje são texto áureo e os objetivos. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Abre aspas. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Os objetivos são 3. Relacionar o fator caráter com problemas familiares. 2. Mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. E 3. Realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Como a revista Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida, e hoje o personagem central da nossa aula de hoje é Jacó, então nós iremos fazer um comparativo nessa aula de hoje dos problemas e das batalhas da vida que surgem nos meios familiares, que surgem por meio da desobediência, que surgem por meio da parcialidade do papai e da mamãe, e que surgem através do jugo desigual. E tudo isso nós iremos trabalhar a questão do caráter, porque hoje um dos principais problemas que a sociedade enfrenta hoje é a questão do caráter. E tudo isso começa com o individual e afeta todo um coletivo, porque não dá para falarmos de problemas em todo o coletivo, de forma generalizada, porque esses problemas começam nos lares, começam nos casamentos, do jugo desigual. Então nós iremos tanger esse assunto do caráter com os problemas e batalhas da vida, relacionando com essa questão aí do caráter. Mas o que é caráter, professor Zéias? Caráter está relacionado ao quê? Caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento, personalidade, conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa, um povo. E hoje nós iremos focar no caráter, principalmente de Jacó, mas nós vamos também abordar também os caráteres também de Esaú, de Isaac, de Raquel, certo? Então nós vamos discorrer a partir dessa aula de hoje o quanto que o caráter, ele faz suscitar até mesmo problemas. Como você pode acompanhar aí na sua imagem, Jacó era diferente de Esaú. Mas é importante destacar que Jacó era diferente de Esaú em certos aspectos, mas também em muitos aspectos também Esaú e Jacó também se assemelhavam. Por quê? Porque ambos eram pecadores, ambos tinham erros, ambos tinham problema de caráter. Agora vamos tecer algumas características de Jacó e de Esaú, que eram irmãos gêmeos, que nasceram por volta de 2005 a.C. Jacó, uma das características de Jacó, ele foi o quê? Oportunista, suplantador. E Esaú, desobediente, profano. Pois bem, eles foram frutos de oração da sua mãe, e do seu pai. Então, mas mesmo assim, eles apresentavam essas características aí. Mas um deles tinha o propósito do Senhor, de Deus, abençoar a nação de Israel, de fazer com que as promessas ditas por Deus a Abraão viessem cumprir.
que seria aquele que iria nascer por último, né? O que iria nascer agarrado no calcanhar. Então vamos conhecer alguns dos aspectos aí de Jacó e de Esaú. Gênesis capítulo 27, versículos 19 e 20. Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú, seu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, apresenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque questionou Jacó: como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou: é que Yahvé, o teu Deus, o colocou no meio do caminho. Olha só, né, a que ponto Jacó teve que chegar de mentir a seu pai e até mesmo também usar o nome de Deus para praticar mentira. Então isso mostra também um dos aspectos aí de Jacó. Observação, o título da lição é Jacó, homem de fé e coragem. Mas esse homem de fé e coragem, a gente praticamente vai suscitar ele quando ele encontra-se com Deus no Vale de Jaboque. E Esaú, né, era desobediente, era profano. Quando ele conseguiu alcançar seus 40 anos de idade, ele já foi casando com mulheres que não eram do agrado de seus pais. Vamos para Gênesis 25, versículo 32. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Olha só até que ponto Esaú, né, lançou por terra todo esse direito que ele tinha. Né? Ele não deu valor aos princípios, não deu valores às bênçãos que Deus poderia dar a ele. Informação importante, meus amados irmãos. Aliás, uma observação importante. Vocês percebem como as minhas aulas eu ministro? Eu não sigo os tópicos da revista. Eu não sigo o tópico 1, 1.1, 1.2, 1.3. Não é querendo ser melhor, porque nós, como professores, a gente tem autonomia, a gente tem a liberdade para você usar a sua metodologia, para você apresentar a sua aula. E é assim que Deus tem me dado a capacidade para eu discorrer as minhas aulas aí. Então não estranhe se eu trabalho tópicos diferentes, tal, mas eu sempre vou seguindo o eixo central, que é o tema da revista. Amém? Pois bem, os pais exercem influência na formação do caráter dos filhos. O que isso tem a ver com as batalhas e as adversidades da vida? É que hoje a sociedade, o mundo está nesse alvoroço todo, com tantos problemas de violência, de drogas, de desobediência, de mudança de princípios, a extinção de valores. Tudo isso por quê? Por causa da má criação dos filhos, por causa da falta de caráter dos pais e dos filhos. E por isso que a gente vivencia uma sociedade tão destrutiva e tão prejudicial, principalmente até para os nossos filhos. Amém? A oração é muito importante. Deus abençoa o casal que preza pela oração. Se todos os casais, todas as famílias tivessem comunhão com Deus, acredito que o mundo seria diferente. Vamos para a Bíblia. Exemplo de Isaac e Rebeca. Gênesis capítulo 25, versículo 21 e 22. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Exemplo, Rebeca e Isaac eram pessoas de oração. Não à toa que foi através deles que Deus, cumpriu a promessa sobre Abraão e não sobre Ismael. Então a oração ela é importante na vida de um casal, na vida de uma família e principalmente da sociedade. A importância também da criação dos pais na forja do caráter dos filhos. Os pais eles não podem exercer parcialidade para um filho e para outro, não. Os pais têm que ser imparciais, porque isso é justo, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Então não é justo um pai puxar saco para um filho e para outro. Isso é um erro, isso não faz bem. E esse problema aconteceu na família de Isaac e Rebeca,
para com seus filhos Esaú e Jacó. Gênesis 25, 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Olha só que problemas. Hoje não é assim? Quantos lares, quantos pais puxam o saco de um filho, defendem esse filho e outro não? Então, que isso sirva de exemplo para mim e para você, que nós não devemos ser parciais, porque isso vai suscitar problemas, vai suscitar conflitos e vai trazer todo o mal para uma sociedade, para um povo. Os pais são muito importantes na formação dos caráteres dos filhos, porque eles têm autoridade. Porque assim como Deus é o nosso pai, assim também nós devemos também obedecer nossos pais biológicos. Assim como Deus é o nosso Pai Celestial, nosso Deus eterno, nosso Pai eterno, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, assim também nós devemos também obedecer nossos pais. E os pais têm autoridade para abençoar e amaldiçoar. Vejamos bem, Gênesis 27, versículo 28, versículo 29, 39 e 30. Diz assim: que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Todas essas palavras aí foi preferida pelo papai Isaque, primeiro a Jacó, quando enganou seu pai com a estratégia da sua mãe Rebeca, e depois ele proferiu também essas palavras aí para Esaú, quando ele chegou do campo e: pai, come? Não, meu filho, mas eu já abençoei seu irmão. Então, a gente percebe aqui que os pais, eles têm poder, suas palavras têm poder, têm autoridade sobre a vida, sobre o presente, sobre o futuro dos seus filhos. Porque isso vai estar na Bíblia por quê? À toa? Não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, papai e mamãe, cuidado com as palavras que a gente profere sobre os nossos filhos. Você é um imprestável. Eu me arrependo de ter tido você. Cuidado com essas palavras. Assim como Isaac proferiu as palavras, Deus fez cumprir. Os filhos são bênçãos em nossas vidas, meus irmãos. O que a Bíblia diz sobre a importância dos filhos na vida do casal? Salmo 127, versículo 4. Os filhos são o quê? Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. E eu e você, como pai e como mãe, nós apontaremos os nossos filhos para um determinado destino, para um determinado futuro, para um determinado caminho. Que nós não possamos ser parciais, que nós não venhamos amaldiçoar os nossos filhos, beneficiar um em detrimento do outro, que nós possamos apontar nossos filhos em direção a Cristo. Porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas em nossas mãos. Nós estamos apontando para onde? Muitas das vezes nós, como os pais, nós queremos que nossos filhos se formem, nós queremos que nossos filhos tenham bons casamentos, tenham um bom salário. É errado? Não é. Mas e o reino de Deus em primeiro lugar? Então, que possamos cada dia mais nós nos preocuparmos em fazer com que nossos filhos sigam o exemplo de Cristo Jesus. O problema também da sociedade de hoje, de tantas batalhas que a gente vê nos lares, conflitos, guerras, aflições, na sociedade em geral, é por causa do quê? Porque ninguém quer obedecer. Ninguém quer obedecer a palavra do Senhor e muito menos ninguém quer obedecer papai e mamãe. Vamos para a Bíblia acompanhar aí. Em Gênesis 28, versículo 1, versículo 2, versículo 10. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Jacó foi obediente e ele foi abençoado. O diferente de Esaú, que foi e casou com as mulheres cananeias e depois casou também com as mulheres também de seu avô Abraão,
descendente de Ismael. Mas Rebeca e Isaac aconselharam: meu filho, você vai casar com as mulheres, casar com uma mulher da nossa parentela, lá de Padã Arã. E ele foi e obedeceu. Como eu falava, porém, Esaú desobedeceu. Vamos para Gênesis, capítulo 26, versículo 34. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beere, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também Tita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Quantos casamentos estão amaldiçoados por Deus porque não tiveram a bênção do pai e da mãe? Que jovens que ainda não casaram, cuidado, peça orientação a Deus, peça orientação, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, peça a Deus sabedoria antes de se envolver com alguém, porque aí sim os propósitos do Senhor poderão cumprir na sua vida ou não. E a sociedade hoje também só não é mais abençoada por causa do jugo desigual. Se nós colocássemos em prática o exemplo de Jacó e Raquel, Deus iria nos abençoar muito mais. A importância do jugo igual, como você pode acompanhar aí. Jacó e Raquel tinham um jugo igual, não era desigual, porque ambos eram pastores. Vamos para Gênesis capítulo 25, versículo 27, Gênesis 29 e versículo 9. Diz assim: ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Cuidava de rebanho, então ele era o quê? Pastor. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Veja só a importância do jugo igual. Eu sou cristão, eu vou me envolver com uma pessoa que não acredita em Deus. Eu sou uma cristã, eu trabalho no reino de Deus, eu vou me envolver com uma pessoa que faz a mínima para o reino de Deus, que é alcoólatra, que é viciado, que vive na roda dos escarnecedores, tem prazer na reunião dos zombadores. Cuidado, aquelas pessoas que servem por amor, Deus abençoa. No mundo de hoje as pessoas são muito amaldiçoadas, ou melhor, não são abençoadas porque servem procurando seus próprios benefícios, para se autopromoverem. Mas Jesus nos deixou o exemplo de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E Jacó praticou isso aí. É um exemplo de amor. Olha só, Gênesis capítulo 29, versículo 20. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias. De tal modo ele a amava. O que Jesus falou também sobre a importância do amor? Mateus 22, versículo 37 ao 39. Assevero-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que falta no mundo de hoje é o quê? Amor. Amor ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o próximo. Próximo é aquela pessoa que eu tenho sua afinidade. Próximo é cada um. E nós estamos aqui para quê? Para falar do amor de Deus. Nós estamos aqui para amar ricos, pobres, seja qual classe social, seja qual cor de pele, qual cultura seja. Nós estamos aqui para dizer que Deus é amor, que Deus nos ama, que Jesus morreu para nos salvar e que há vida eterna após a morte e que há um céu e um inferno como destino para a humanidade. E que nós possamos viver e praticar esse amor, principalmente levando as boas novas. É importante destacar que a lei da semeadura ela não falha. Vamos acompanhar aí, ó, Gênesis 27 e 36. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura e esse que agora tomou também minha bênção. Vamos para Gênesis 29 e 26. Labão ponderou: ora, não é a tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Jacó trabalhou 14 anos. Então Jacó ele plantou trapaça, colheu trapaça.
Ele pensou que iria casar logo com Raquel, mas a filha mais velha, como era tradição, deveria casar primeiro que a mais nova. Então, fizeram aquela festa, aquele casamento de noite, sem eletricidade, sem lâmpadas. Então, Jacó deitou-se, quando foi no outro dia, quando ele percebeu, não, eu deitei foi com Lia, então essa é a sua esposa. Aí ele foi questionar ao seu tio Labão. Aí ele falou, não é lícito, não é tradição de nós aqui casarmos a mais nova que a mais velha. Primeiro que a mais velha. Por que tudo isso? Porque também ele plantou. Ele plantou contra seu irmão, enganou seu pai, né? Tudo com uma estratégia da sua mãe, Rebeca. Então, ele agora está plantando. Então, a lei da semeadura, ela não falha. Deus nos perdoa, perdoa. Mas as consequências virão. E mesmo assim, não é porque ele estava colhendo isso aí que deixou de ser abençoado por Deus ou que Deus não iria mais cumprir seus propósitos na vida dele. Não. Vamos para a Bíblia, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Importante, na era dos patriarcas, a lei da primogenitura era um costume. Mas os propósitos de Deus não precisam seguir o costume. Quem está afirmando isso aí é John MacArthur. Comentário bíblico MacArthur. Vamos para Romanos, capítulo 9, versículo 15. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Então Deus ele não precisa da ajuda humana. Deus ele não segue as tradições humanas. Deus ele não segue os costumes humanos. Porque Deus tem seus valores. Deus tem seus propósitos. Como a palavra de Deus diz em Jó, que os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então era o propósito de Deus que Jacó fosse o abençoado dentre os dois irmãos. Então iria acontecer. Então, o que Deus determinou está determinado. Então, Deus ele não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da tradição. Aqui nessa imagem, como você pode acompanhar aí na sua tela, fala sobre a vida de Jacó. A vida de Jacó durante a sua saída até o seu retorno de volta para Canaã. Olha só, número 1. Ele nasce como filho de Isaac e Rebeca, perto de Berseba, no sul de Canaã. Enganou seu irmão gêmeo, Esaú, para que este trocasse seu direito de primogenitura por uma refeição. 2. Viajou para a terra de seus ancestrais em Harã, no norte da Cananéia, para visitar seu tio Labão e encontrar uma esposa. Como você pode acompanhar a seta aí, acima. Passou a noite em Betel, onde teve um sonho com anjos, descendo e subindo uma escada. Recebeu a confirmação das bênçãos de Deus. 3. Em Harã, lá com seu tio Labão, serviu Labão por 14 anos, casando-se com Lia e depois com Raquel. 4. Ao voltar de Harã, Jacó lutou com o anjo no rio Jaboque. Deus mudou seu nome para Israel. Então é nesse rio aí que vocês podem acompanhar aí no seu mapa, na sua tela, que foi aí que Jacó encontrou-se com Deus e precisou mudar. Nós vamos discorrer isso aqui já já. E 5, como você pode acompanhar na parte baixa da sua tela, viajou para o Egito com sua família, a fim de escapar da fome em Canaã. E no Egito abençoou seus 12 filhos antes de sua morte. E por fim, 6, o corpo de Jacó voltou do Egito para Canaã e foi sepultado na caverna da família em Macpela, perto de Manre. Esse mapa aí é do comentário bíblico MacArthur. E aqui nós podemos observar também o retorno de Jacó para Canaã. Como vocês podem acompanhar, né? O retorno de Jacó para Canaã e esse encontro principal, como vocês podem acompanhar na sua tela, essa seta indicando aí o rio Jaboque. Foi aí que ele encontrou-se com Deus e ele lutou com o anjo e Deus o abençoou, mudando a vida dele para sempre. Esse rio Jaboque é um riacho de cerca de 95 a 105 quilômetros de extensão, segundo MacArthur, comentário bíblico. O Vale de Jaboque, meus irmãos, significa o quê? Mudança de lugar. O Vale de Jaboque significa também o quê? Situações, significa também momentos de dificuldades, de confrontamento.
e Jacó precisava ser confrontado, como nós vamos discorrer a partir de agora. Vamos para a Bíblia, Gênesis 31, versículo 1, 2, 3 e 18. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. E conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. O que a gente aprende com isso aí? Que com problemas, com situações, a gente entende que é Deus falando comigo e com você, que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos encontrar com Deus, que nós precisamos nos aproximar do Senhor, que Deus quer ter um encontro, que nós precisamos ser transformados. Então nós precisamos sim ser confrontados, porque nesse confronto é que nós sabemos que nós somos pobres, somos miseráveis, somos limitados, e que Deus sim é o Deus galardoador. Val de Jaboque também é o que? Um lugar de oração, ou seja, situações difíceis, problemas. Significa o quê? Um Val de Jaboque. Os problemas vêm para quê? Para que possamos nos achegar para perto de Deus, para que nós não sejamos soberbos, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a honra precede o quê? A glória. Então, vamos acompanhar aí na Bíblia, Gênesis 32, versículo 9 ao versículo 12. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu, com efeito, que disseste: eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. Aí é a oração de Jacó a Deus, porque nesse momento de dificuldade, de problemas, ele buscou resposta de Deus, buscou conversar com o Senhor. E eu e você estamos conversando, eu e você estamos orando. Os nossos filhos veem a gente conversar com Deus, os nossos filhos ouvem, vê nós tendo um momento de intimidade, fazendo devocional, buscando a presença do Senhor, porque a oração é indispensável. Por que o mundo hoje está em dificuldades, tantos problemas, caos social, problemas conjugais, tantos divórcios, tantas famílias destruídas? Por quê? Porque falta oração, falta intimidade com Deus. E que possamos tirar desses problemas o quê? A lição de que nós precisamos conversar com Deus a todo tempo. Essa oração de Jacó foi muito linda, muito bela, e ela nos trouxe importantes lições. Primeiro, reconhecer que é Deus que se aproxima de nós e não nós. A observação foi no Vale de Jaboque que esse homem apareceu, ou melhor, esse anjo apareceu e começou a lutar com Jacó. É importante, por que começaram a lutar? Como Jacó pensava que Esaú viria e seria destruído, ele e sua família, então ele pensou que seria mais um homem que foi enviado por Esaú. Segundo MacArthur, ele afirma isso aí. Então ele pensava que era um homem, mas só que no decorrer da luta, no decorrer da noite, ele percebeu que esse homem não era nenhum enviado por Esaú, mas sim anjo enviado por Deus. Para quê? Para que ele tivesse um encontro, para que ele mudasse de vida, porque até então, mesmo sendo tão abençoado, mas ele ainda não tinha mudado o seu caráter. Segundo, reconhecer que não há mérito pessoal. Terceiro, reconhecer nossa condição de necessitados. Foi esse exemplo da oração de Jacó. E quarto, reconhecer que sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus 11, versículo 6. O Vale de Jaboque, ou melhor, situações, problemas, situações difíceis, aflições, vem para quê? Para que sejamos transformados, para que sejamos renovados. Que a Bíblia diz: não
Não vos amoldeis com o mundo, mas sejais transformados com a renovação da vossa mente. Então nós precisamos ser transformados, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar de Deus. Então momentos difíceis é para quê? Para que nós nos acheguemos a Deus. O Val de Jaboque é o quê? Lugar de transformação. Jacó se encontrava no estado de manter suas alternativas. Um pouco de oração e de presente. Ele orou, falou com Deus, não, mas vou mandar também presente. Ou seja, confiou a Deus, mas ainda mesmo assim desconfiando, não crendo, né? Quantas das vezes a gente faz isso? A gente quer ajudar a Deus, né? Observação. Esaú receberia 550 animais de Jacó. Gênesis 32, 13 a 20 vai falar sobre esse processo de transformação de Jacó. Assim, depois de passar ali mesmo a noite, separou entre seus rebanhos um presente para oferecer a seu irmão Esaú. E declarareis: teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Em verdade, dizia Jacó para si mesmo: eu aplacarei a ira de Esaú com um presente que me antecede. Em seguida, me apresentarei a ele, e talvez me conceda a graça da paz. Ou seja, ele confiou a Deus, mas também não confiou, porque enviou o presente. Tudo para quê? Para aplacar a ira de Esaú. Importante, Deus não permitiria negociar a posse de Canaã. Se Jacó quisesse adquirir a posse de Canaã e ser abençoado, e ser uma pessoa abençoada por Deus, não seria através de uma negociata. Deus é vencido por nosso clamor. O que faz que conquistemos o coração de Deus? A oração, o clamor. Então vamos aí para Gênesis 32, versículo 26 ao 28. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Esse é o anjo de Deus, né? Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com seres humanos e prevaleceste. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Quando o anjo faz essa pergunta: como é teu nome? Ele, na verdade, está perguntando só o nome de Jacó. Eu entendo que ele está perguntando a Jacó: quem é você? Qual é o seu caráter? O que você fez? O que você faz? Então, era Deus perguntando: olha só, o que você é hoje? Você vai ser abençoado assim? Então Deus mudou o nome dele. Não mudou apenas o nome, mas também o seu caráter. Aquela atitude de Deus quando tocou na coxa de Jacó, aquilo ali foi para quê? Para que ele saiba que ele é pequeno, que Deus é grande e que Deus não negocia com ninguém, e que nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados para alcançar a salvação e a vida eterna. Não é do nosso jeito. As pessoas podem nos olhar e dizer: olha, ali vai um homem de Deus. Mas só Deus conhece o nosso interior, sabe o nosso caráter, o que a gente faz atrás de uma tela de um computador, o que a gente é longe das pessoas, longe da igreja. Então, nós precisamos sim também ter um encontro com Deus, assim como Jacó tivera. Precisamos não apenas mudar de nome, mas mudar também de atitude. O novo nome, que era Jacó, pegador de calcanhar, mudou para ele luta com Deus. É importante destacar, meus irmãos, assim como a nossa vida é marcada por lutas, por batalhas, por adversidades, por aflições, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, a luta também, ela dominou a vida de Jacó. É uma das características da vida de Jacó, que é lutar. Primeiro, ele lutou com quem? Com seu irmão Esaú. Isso está em Gênesis capítulo 25 ao 27. Segunda luta de Jacó, ele lutou com seu pai, capítulo 27 de Gênesis. Terceira luta com seu sogro, Gênesis 29 ao 31. Quarta luta de Jacó com suas esposas, Gênesis capítulo 30. Quinta, com Deus em Peniel, Gênesis capítulo 32. Mas foi aí que ele teve o seu nome transformado agora para Israel. A conclusão é: através da sua graça, Deus se aproxima de nós em Jaboque e cumpre seus propósitos, pois Ele é fiel. Deus é um Deus de propósitos, Deus ele é fiel, e o Val de Jaboque existe para quê? Para que nos encontremos e reconheçamos que somos pecadores, que não somos melhor que ninguém e que Deus
quer cumprir seus propósitos, mas os propósitos de Deus não podem ser negociados. É necessário mudarmos de condição, é necessário mudarmos de caráter, é necessário mudarmos a nossa criação dos filhos, é necessário mudarmos como filhos, ser obediente, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino dos céus. Porque assim Deus vai fazer entrarmos em Canaã. Nós precisamos estarmos condicionados com a vontade de Deus, porque Deus não negocia a salvação, Deus não negocia suas bênçãos, seus propósitos. É preciso mudar. Jacó precisou mudar. Nem que custe o quê? Um aspecto da nossa vida, a condição física, uma saúde, como Paulo tiver um espinho na carne. Mas o mais importante está na presença do Senhor. Então, meus irmãos, agradeço demais sua atenção. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário aí e abençoe outras vidas, outros ministérios, outros professores. Eu agradeço demais sua atenção. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.